Oi, turma do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia, Miramês, no capítulo 5, os 201, na segunda parte, vigiai e orai, para não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. As armadilhas nos nossos caminhos serão muitas e variadas. No entanto, a lei nos garante que quem nelas cair se deixou seduzir pela isca enganadora. Não podemos nos esquecer de, ao raiar do sol, com o convite ao labor diário, buscar a Deus e a Jesus, pelos meios que nos convém. A oração deve ser o nosso ato primeiro, para depois transformá-la em trabalho, em busca do pão de cada dia. Não falamos aqui somente da vigilância exterior, essa talvez seja a menos perigosa. É bom lembrar mais uma vez que a nossa tarefa será no seio da Igreja Católica Apostólica Romana, que merece o nosso maior respeito pelo que fez em favor da herança do Cristo para a humanidade. No entanto, agora carece ela de ajuda maior para que todo esse seu esforço não se perca nas tempestades das iniquidades. Não somos salvadores de ninguém. É justo que salientemos este aviso. Todavia, vamos levar um recado do Cristo ao povo escolhido no resguardo do Evangelho, para que não se exponham muito à dureza dos corações e não se prendam em demasia à força do ouro, nem deem muita atenção à prepotência, pois o mando, em muitos casos, coleciona infortúnios. Para dar ao mundo esse pequeno recado do céu, não basta assumir uma tribuna. É certo que teremos de falar, no entanto, antes do anúncio, teremos de viver o que pregarmos. Muitos nos censurarão por não compreenderem o motivo da nossa conduta, mas o tempo há de provar-lhes que não existe outro caminho além do que está esquematizado para nossa função nos liames da carne. Aqui estamos em repouso, lá estaremos em luta. Aqui estamos derramando lágrimas de alegria, lá a nossa missão requererá muitas vezes que derramemos nosso sangue. Aqui estamos somente recebendo do grande suprimento da vida, lá daremos a última gota de energia na solidificação do amor. É oportuno que ouçamos o versículo 33 do capítulo 14 de Lucas, que assim expressa: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A missão exige essa renúncia que abrange totalmente a vida nos campos da terra, renunciar à família, renunciar ao ouro, renunciar ao mando, renunciar ao luxo, renunciar aos banquetes e ainda mais combater insistentemente dentro de nós a vaidade, a mentira, o egoísmo, o orgulho. Torna-se necessário dispensar os convites fáceis, não perder um segundo que seja na inércia e não deixar que as mãos descansem enquanto a mente estiver ativa. Nossas ideias serão repelidas, refutadas pelos irmãos de crença, pois em torno de nós se reunirão milhares procurando refúgio, achando que a comunidade que haveremos de organizar é um covil de malandros, de refugiados do trabalho. Os de dentro de casa serão os mais difíceis de serem convencidos. Porém, teremos ao lado destes outros que nos trarão grandes alegrias, que não fazem parte conosco deste colégio, mas que estão prestes a saudarem as dívidas mais pesadas com o mundo da consciência. Mas que, como é bom servirmos de instrumentos para essa conversação de almas maduras, de espíritos decididos ao trabalho de Jesus Cristo. Terminada a fala, fez uma pausa, enquanto os discípulos degustavam o grande manjar espiritual. Na mente de cada um, ainda se ouvia a voz do pai João de Patmos, ecoando harmoniosamente, fazendo eco nas paredes invisíveis da consciência, gravando e regravando a palavra compromisso, para que, quando estivessem na carne, viesse à tona na forma dos pensamentos mais responsáveis. A qualquer toque nessa sintonia, as ideias aflorariam
como por encanto, e a alma começaria a recordar na sequência do tempo o que viera a fazer na terra. E os discípulos se elevavam na afável presença do antigo profeta por ser ele a bondade personificada e o exemplo vivo de todas as qualidades que enriquece a vida, levando às dimensões mais elevadas. João, no silêncio, sentiu o fogo divino visitar seu mundo interno e continuou: Caríssimos companheiros, somos soldados do Cristo, do grande comandante. Aquele testemunhado pelos profetas, o Cristo anunciado por Moisés e Malaquias, firmado desde Mateus as visões da ilha de Patmos, o mestre inconfundível que exemplificou o que dissera. Sua filosofia de conceitos elevados não ficou no ar, qual a dos pseudo-sábios. Ele as testificou, curando leprosos, levantando caídos, dando a visão a cegos e ressuscitando mortos. Tivemos a felicidade de acompanhá-lo desde as bodas de Caná ao topo do Calvário e, por assim dizer, sentir por muitas dezenas de anos o pulsar da sua doutrina nos centros mais populosos do mundo. É grande o interesse pela paz, não obstante pequeno, é o preparo para que a humanidade receba o amor. E no tocante a essa grande virtude que vamos pisar o chão duro do planeta, sentir suas consequências, viver com os homens mais frios da terra e ajudá-los no preparo da lavoura interna. Por sermos nós sementes do trigo celestial, por lei divina que rege as almas e as coisas, não poderemos ser mantidos em um só celeiro, para que um não prejudique o outro. É imprescindível que sejamos espalhados por toda a mansão terrena. Não importa que um vá para o Oriente enquanto o outro aporte no Ocidente, que um siga para o Sul e o outro se aloje no Norte, que algum renasça no Leste e outro se faça presente ao Oeste. Importa sim que todos os pontos cardeais sejam tomados pela nossa vigilância e é inteligente que nos lembremos disso antes de tudo. Busquemos as palavras do próprio Cristo quando desenha para nós um roteiro mais apropriado, afirmando o que foi anotado por Mateus, no capítulo 10, versículo 22. Sereis odiados de todos por causa de meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A perseverança no bem e a persistência no ideal serão a pedra angular da nossa vitória. Não poderemos dar outra direção ao barco que não seja a do caminho seguido por Cristo. Haveremos de desconhecer o medo e fazer-nos ausentes na luxúria. Não haveremos de nos habitarmos com determinados hábitos, porque eles são caminhos para os vícios e deveremos nos postar em sentinela diante das extravagâncias. O resguardo maior haverá de ser com nós mesmos, nas intenções, na formação dos pensamentos e na liberação das ideias nos atos diários. É bom que saibamos que a eterna vigilância é o sopro da felicidade. Melhor ainda, será que reforcemos esse assunto. Vós sois 200 de sementes lançadas na terra que alguém terá o cuidado de plantar, em nome do Cristo. Ele é o jardineiro dos céus que não se esquece dos jardins do mundo, para que o amanhã do reino luz floresça e se confunda nos corações dos homens. Vamos encontrar nas batalhas terrenas cuja convivência não suportaríamos se não fosse a fé dada à sua prepotência e crueldade, pois sentem desprezo pelos simples e humildes e consideram escravos os que nada possuem. Para falarmos a eles, será necessário ter muita fé, muita humildade e, acima de tudo, perdão, vibrando como o sol em nossos corações. Em nosso caso, quem não perdoar nada realizará. Seremos considerados por eles desocupados, maltrapilhos, foras da lei. Criarão uma tortura mental para nós outros, porque em matéria de maledicência eles são versáteis e na crítica hábeis mestres. Vigiemos para não entrarmos em comunhão com eles. Por sermos considerados indignos de atuar junto à juventude como escola de aprisionamento de consciências que usa magia negra para fazer prodígios, seremos jogados contra as famílias. Atenderemos ao pedido de Jesus quando fala a seus discípulos:
Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Lucas 6,37. É digno que esqueçamos todas as ofensas para não perdermos tempo no emaranhado das iniquidades, para que a nossa mente vibre sempre positivamente no ideal do Cristo. Quem se ofende com calúnias está, de certa forma, ligado ao ofensor de suas proezas. É de interesse primordial do nosso colégio zelarmos por isso. A sombra que passa sobre as águas não se molha, por estar em outra frequência de vida, e os companheiros do Cristo não poderão se macular no lodo das incompreensões da terra por estarem em outra dimensão da vida, colocados pelo amor, onde o perdão os defende e a oração os protege. Alguém no mundo ateia fogo à terra, desinquietado os seus moradores, e nós teremos que abrandar esse fogo, aliviar sofrimentos e elevar a fé e as condições de salvar a esperança em Deus e em Jesus Cristo. As cruzadas são o nosso alvo e delas nascerá a Inquisição, como planta daninha a intercruzar os campos do mundo. A ação desses espíritos malfeitores vai além do que podeis imaginar. Eles se organizarão de forma espetacular, no entanto, a luz já é organizada para qualquer emergência. Deus é onipotente, mas usa as nossas possibilidades para disseminar a sabedoria, a paz e o amor. Se porventura falharmos, serão chamados outros que nos superarão pelo muito que amam e pelo perdão que sobra em seus corações. A oportunidade é para nós e não para Deus. Temos valioso recurso a ser observado na nossa comunidade, a obediência. Eila na palavra de Paulo. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Romanos 16, 19. Esse eu vou ler amanhã. Vamos lá, por item, né? Eles sabiam que iam reencarnar e que tinham uma missão. São espíritos mais elevados, possuem um grande conhecimento. Os 200, sendo discípulos de Jesus, sabiam praticamente tudo o que os esperava aqui na Terra. As cruzadas, a Inquisição, a maledicência que ia ficar em torno deles, né? O que iam falar sobre eles. As próprias famílias que não iam acreditar nessas missões a que eles vieram, eles iam ter muito mais problema interno entre os entes do que até os de fora, e para nós serve como uma grande reflexão. Geralmente nós somos mais incompreendidos pelos nossos, né, que estão ao nosso redor, do que os que estão de fora. Os que estão de fora às vezes até nos aplaudem de acordo com aquilo que a gente fala ou faz. Mas os que estão perto estão sempre criticando, estão sempre achando que a gente está no mundo da lua, né? Que aquilo que a gente deseja, que aquilo que a gente quer está fora da caixinha, né? Nós somos muito julgados pelos próximos. E eles já sabiam que isso também ia ocorrer com eles. Então, assim, todas as armadilhas que estavam por vir, eles já estavam cientes. E eles sabiam que poderiam falhar. Engraçado que a humildade, mesmo sendo superiores, esses espíritos sabiam, eles tinham a consciência que eles podiam falhar. Porque as vicissitudes da vida terrena, o materialismo, os pecados, né, entre aspas aí, eles iam vir para tentar tirar eles do caminho correto, da missão a que eles foram confiados. E esses 200 não estariam todos juntos para poder um fortificar o outro. Foi bem claro aqui que eles iriam ser espalhados pelo planeta. Então, um nasce no norte, outro no sul, outro no oeste, outro no leste, outro no centro-oeste e assim por diante. Então, eles não estariam juntos, porque um monte de semente boa jogada num único local não ia florir o planeta inteiro. Então, era necessário que eles fossem espalhados. E aí é onde eu já comecei a pensar aqui, né? Quem são esses caras, sabe? Que ficaram espalhados aí. Pode ser que eu esteja até viajando na maionese aqui, mas eu já fiquei imaginando assim, né? Buda, Madre Teresa, essas personalidades, né? Não sei.
Pode ser que eu esteja viajando na maionese, mas tem tanta personalidade assim que a gente vê que são espíritos bem elevados, apesar de ser rústico, de ter suas falhas humanas, né? Mas eram espíritos mais elevados. Será que ainda não é uma sequência, né, dessas encarnações desses discípulos? Então, eu vou ver se eu acho depois alguma coisa a respeito, porque veio isso na minha cabeça. Enfim, nesse capítulo aqui a gente vê todos os preparos que são dados, né, todas as orientações baseadas no que foi dito por Lucas, do que foi ditado por Mateus, né? Eu não estudei a Bíblia, né? Vergonha. Não estudei o Evangelho segundo o Espiritismo direito. Hoje é que eu venho estudando com mais afinco. E eu não tenho essa sequência de como que foram feitos os evangelhos de Lucas, Mateus e todos os outros, né? Eu ainda preciso buscar essa parte histórica para poder entender melhor e falar um pouco com mais propriedade a respeito. Mas eu acho interessante que quase todas as palestras que eu assisto, quase todos os vídeos que eu vejo, quase todos os textos que eu leio, eles fazem grandes referências, principalmente a Lucas e Mateus. E aí é que tá, né? Não teve só esses dois que seguiam ali os preceitos de Cristo, tinham mais. E por que tanto ênfase só nesses dois? Então, às vezes meu tico-teco joga algumas perguntas que eu não sei responder, mas eu sei que mais dia menos dia vai aparecer a resposta, porque se a gente tem a pergunta é porque a resposta está perto para chegar, né? Então eu fico observando assim que eu estou encontrando muitos textos, muito material referente a Lucas e Mateus e bate muito em cima deles, muito mesmo. Quase todos os livros, quase todas as palestras sempre tem uma citação de Lucas e Mateus. E eles são primordial, sem dúvida nenhuma. Tudo que diz respeito às bem-aventuranças lá, bem-aventurança, ao trajeto de Jesus, aos ensinamentos de Cristo em geral, eles estão muito contidos dentro dos textos desses dois, né? Lucas e Mateus. Então aqui ele refere-se a esses textos de Lucas e Mateus para os demais, para ganhar aquela força, aquele gás, né? Aquela energia. Tipo quando um time vai entrar em campo e o técnico chama e fala e grita, né? Faz o grito de guerra. Então eu tenho visto, conforme eu vou lendo esse texto, como se fosse aquela reunião assim, do tipo, nós vamos vencer, mas estejam preparados para algumas perdas também. Porque é fato, né? Por mais que o espírito tenha um conhecimento, ele pode errar o caminho, né? Ele pode se deixar levar. Eu acabei de ler o livro do Luiz Sérgio, com a Irene Pacheco Machado, onde tem um desencarne, que o Luiz ele fica todo penalizado com o desencarne. E aí tem o Olegário que está junto com ele, um espírito um pouco mais elevado, e o Olegário fala, não precisa ficar com pena. Essa pessoa que desencarnou porque se matou, ele cometeu um erro, mas todo mundo comete erro, então vai chegar o momento que ele vai ser perdoado, que ele vai ser tratado como realmente ele precisa ser, o paliativo já está sendo dado, e não precisa ficar com pena, porque errar, todo mundo vai errar um dia, né? Então aqui ele já deixa preparando também o time dele, do tipo, nós vamos para uma missão, vai ser perigosa, vai ser, né? Aqui nós estamos chorando de alegria porque nós vamos como verdadeiros, né, heróis, tal, que nós vamos lá para fazer e acontecer. Mas quando chegar lá, na hora, na mão, a massa, a gente já sabe que não é bem assim, lá nós vamos sangrar, né? E foi exatamente o que aconteceu. Muitos desses aí foram entrando na história, enfrentando, né, a tal da Santa Inquisição, dentro das cruzadas e fora dela depois. E até hoje a gente lê em literaturas espíritas, né, que existem espíritos daquela época da Santa Inquisição que ainda se acham o máximo, né, os donos da verdade, e que vêm fazer cobranças daqueles que não participaram ou não quiseram participar desse episódio triste da nossa história. Então, assim, a gente sabe que fácil não é para ninguém, nem para nós que estamos resgatando as nossas dívidas. Não é fácil para a espiritualidade superior descer e vir em forma de missionário. A nossa vida, em geral, nada é fácil, né? Mas toda ela tem um contexto, toda ela tem um porquê, e Deus sabe onde colocar cada um de nós para
para os avanços necessários de cada espírito. Ele não olha o todo, ele olha o individual. Então, cada um de nós estamos exatamente onde nós precisamos estar, passando pelo que nós precisamos passar. Seja uma forma de resgate aos menos evoluídos, seja uma forma missionária aos mais evoluídos. Fácil não vai ser para nenhum dos lados, mas é aquela questão. No final, vai valer muito a pena, né? Porque é o nosso desenvolvimento diante da vontade do nosso Pai. Que Deus só quer saber o nosso melhor, só quer que a gente evolua, mas não dado essa evolução, e sim conquistado. Cabe a cada um de nós internalizar, inclusive, esses comandos que foram dados durante essa reunião aos missionários, serve também muito bem para nós. Cada um de nós, se a gente internalizar um pouquinho do que está escrito aqui, a gente pode dar um belo de um avanço, vocês não acham? Eu, pelo menos, achei assim que o esclarecimento sobre o tipo de lugar, as pessoas, as coisas que vão ser enfrentadas, como enfrentar, né, através dos versículos dados aqui por Lucas, Mateus, eu acredito que sejam comandos que valem também para nós, apesar da nossa inferioridade espiritual, cabe muito bem para cada um de nós internalizar um pouquinho dessas lições também. Afinal de contas, nós estamos encarnados e passamos, né, diariamente por todas essas situações aqui de uma forma diferente, mas ainda passamos. Ainda existe muita violência, ainda existe muita promiscuidade, ainda existe muita ignorância, muito orgulho, muito egoísmo nesse mundo. E nós não estamos aqui para participar disso, nós estamos aqui para dissipar tudo isso. Cabe a cada um de nós.